Podcast oficial BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios. Olá a todos e bem-vindos de volta ao podcast oficial do BNI. Eu sou a Priscila Rice e venho até vocês diretamente do estúdio Live Oak em Berkeley, Califórnia. Hoje estou ao telefone com o fundador e diretor visionário do BNI, Dr. Ivan Misner. Olá, Ivan, como você está e aonde você está? Oi, Priscila. Não conte a ninguém, ok? Eu estou de férias na Espanha essa semana. Ok, uau! Isto é um segredo, não podemos compartilhar. Ok, boca fechada. Certo, não conte a ninguém. Sim, acabamos de ter a Convenção Global de Madrid, e as convenções internacionais são sempre incríveis. Mas esta semana vou tirar uma folga com a minha noiva na Espanha. Parece maravilhoso. Sim, parece e vai ser. Então, hoje vamos falar sobre um conteúdo de um novo livro que saiu no mês passado. O livro se chama O Terceiro Paradigma e o subtítulo é Uma Mudança Radical para um Sucesso Maior. Então, eu vou falar sobre algum material do primeiro capítulo que delineia o que é o terceiro paradigma. Então, em alguns podcasts futuros, vou falar mais sobre esse conteúdo, porque acho que é um conteúdo realmente poderoso para empresários. De certa forma, trata-se de networking, mas em muitos aspectos trata-se realmente de construir um negócio de sucesso. Se você tiver uma equipe de pessoas com quem partilhar. Então, vamos começar e falar sobre os 3 paradigmas. E começa com a ideia de que a negatividade é uma espécie de norma nos negócios. Mas nós, os coautores deste livro, acreditamos que há esperança, que há uma resposta. E ele começa focando em soluções. Você já me ouviu falar muito sobre isso. Quando as pessoas se concentram nos problemas, tornam-se especialistas mundiais em problemas. Mas quando se concentram nas soluções, podem tornar-se especialistas de classe mundial na solução. E acreditamos que a solução está focada num conceito chamado cocriação. Portanto, o primeiro paradigma dos negócios é a era da competição. E este paradigma foi formulado no âmbito das leis de produção pelos primeiros pioneiros do pensamento empresarial. Pessoas como Frederick Taylor, os Gilbert, Max Weber e outros que se centraram no fluxo de trabalho, na eficiência econômica, na produtividade do trabalho e, basicamente, na gestão científica. E o primeiro paradigma estava tão centrado na produtividade e na competição que não conseguia levar em conta as necessidades das pessoas na força de trabalho. E a competição consistia em ganhar algo ao derrotar os seus rivais ou a estabelecer superioridade sobre eles. E a propósito, o primeiro paradigma ainda está vivo em muitos aspectos dos negócios, mas já fomos além disso. O primeiro paradigma diz a respeito de ter um vencedor sempre ou um perdedor. E o impacto que isso teve sobre indivíduos foi geralmente minimizado. O segundo paradigma é a era da cooperação. E esse paradigma evoluiu ao longo do tempo, à medida que as pessoas aprenderam que uma abordagem estritamente orientada para a produção não levava em conta a interação das pessoas envolvidas no processo. Eu sei que isso parece loucura hoje, nos anos em que estamos vivendo, mas a verdade é que antes do segundo paradigma, as pessoas simplesmente não eram tão importantes na função empresarial. O foco em agir em conjunto para um propósito comum começou a evoluir na década de 60. E nessa época, o professor de gestão do MIT, Douglas McGregor, publicou seu trabalho chamado The Human Side of Enterprise, o lado humano do empreendedorismo, que introduziu os conceitos da teoria X e da teoria Y. Sei que estou ficando um pouco teórico, mas isso é realmente importante. E esse é um pouco do trabalho que fiz no meu doutorado. E a sua estrutura realça realmente o papel motivador da satisfação no trabalho.
e argumenta que as pessoas podem fazer o seu trabalho sem supervisão direta, constante, e que as pessoas são importantes no processo. E, novamente, hoje, olhamos para isso e dizemos: ah, sim, não é óbvio que as pessoas são importantes e a satisfação no trabalho é fundamental? Mas naquela época, isso não era nada convencional. Estudei com Warren Bennis na University of Southern California, Universidade do Sul da Califórnia, de quem falei algumas vezes no podcast. E ele era colega de McGregor na MIT School of Management, contando que naquela época foi lançada então essa teoria, a teoria X e teoria Y, e eles receberiam até ameaças de bombas. Sério, ele me disse pessoalmente, eles receberiam ameaças de bombas porque essa era uma ideia tão maluca que as pessoas não gostavam desse conceito de que pessoas eram importantes. É realmente sobre ou o negócio ou a produtividade. E eu sei que é uma loucura, mas isso é o passado. Obviamente, as organizações de hoje são muito mais colaborativas. Os antigos métodos de comando e controle foram em grande parte substituídos por mais abertura e transparência do que vimos durante o primeiro paradigma. O segundo paradigma, então, diz respeito à cooperação. E vemos isso com coisas como o conceito de MBO, sua gestão por objetivo, onde trazemos as pessoas para o processo de tomada de decisão. Isso nos leva ao terceiro paradigma, que é o tema do meu livro. E é aí que está a mudança radical para um sucesso maior. E o terceiro paradigma é sobre a era da cocriação. E esse conceito começa onde a cooperação termina. A diferença entre cooperação e a cocriação é a diferença entre trabalhar em conjunto e criar em conjunto. Você pode colaborar em um projeto, mas cocria produtos e serviços. E aí, a cocriação é um passo significativo além da cooperação. E acho que a maioria das pessoas reconheceria o conceito de cocriação com o termo crowdsourcing. O crowdsourcing tornou-se uma ferramenta crítica para o engajamento. O Waze, aplicativo de navegação utilizado por milhões de pessoas, é um bom exemplo desse conceito de crowdsourcing. E a aplicação generalizada dessas tecnologias digitais tornou a capacitação do cliente uma obrigação. E produtos e serviços de crowdsourcing como o Waze são usados por milhões de pessoas em todo o mundo. As pessoas tendem a se preocupar genuinamente com aquilo que criam. E a razão pela qual fiz este livro, o terceiro paradigma, é que ao longo do livro falamos sobre diversas empresas que empregam ativamente a cocriação, sendo o BNI uma delas. E incluímos entrevistas e pesquisas que fizemos com pessoas que vivenciaram o processo cocriativo. E temos alguns dados realmente concretos sobre os principais benefícios e desvantagens. Ambos são importantes, os benefícios da cocriação e as desvantagens da cocriação. Pesquisamos mais de 4.200 pessoas em todo o mundo, e muitas das estratégias incorporadas no terceiro paradigma baseiam-se nas respostas dessas pesquisas. Além disso, integramos nossa experiência e nossas teorias, nossas filosofias, juntamente com várias entrevistas que mencionei, e integramos tudo isso no livro. E uma das partes mais interessantes, presente ao longo do livro, é uma história baseada em uma experiência real. Agora aqui vai outro segredo, Priscila, e não pode compartilhar com ninguém, ok? Com certeza não vou. A história do livro de que falamos é uma plataforma online criada por um senhor chamado Richard. Uhul! É uma história verdadeira. E contamos a história que Richard contou na criação desta plataforma online. E como ela começou com a concorrência e porque ela era competitiva. E como ele percebeu que isso era um erro. E depois evoluiu para a cooperação. E como isso também foi um fracasso. E como ele finalmente chegou ao ponto de reconhecer que isso tinha que ser feito através da cocriação, que as pessoas tinham que trabalhar juntas para realmente criarem juntas. E é uma história verdadeira.
E no último capítulo do livro, bem, em primeiro lugar, essa história está integrada em cada capítulo. Ela está entrelaçada em cada capítulo. Então, temos essa ideia sobre o que é cocriação. Temos dados sobre o que funciona e o que não funciona na cocriação. E para aqueles que estão ouvindo isso, se vocês têm equipes, querem criar equipes co-criativas, tem os lados sobre o que fazer para que funcione e o que não funciona. E falarei sobre alguns dos dados em podcasts futuros. E aí, claro, a história se entrelaça do começo ao fim e no final é um conceito bem único do livro. A gente faz, Priscila, ao invés de um prosfácio, a editora nos entrevista. Sério? Sim, é uma entrevista. Esse é o capítulo de prosfácio. E a editora faz uma série de perguntas. Ok. E uma das perguntas feitas foi: a história de Richard era verdadeira? E um dos meus coautores disse: sim, é uma história verdadeira. E o outro coautor disse: é uma história verdadeira e, na verdade, é uma história verdadeira sobre um dos coautores. Ok. Mas não dizemos quem é esse coautor. E não falamos sobre isso até o final do livro. Então, aqui está a parte secreta, ok? Essa é a parte que fica entre nós. Ok. A plataforma online era o BNI Connect. Oh! Richard é o meu nome do meio. Uau! Então, embora nunca tenhamos informado, nós falamos sobre o BNI no livro, é claro. E não faria um livro que não falasse até certo ponto sobre o BNI. O BNI tem sido uma organização co-criativa desde o início, começando com o Conselho Consultivo do BNI em 1986. Portanto, a cocriação tem sido uma parte importante do nosso processo. Mas não fizemos um livro que a história é sobre nós. Nós não dizemos, é sobre mim e o BNI, porque queremos que as pessoas leiam a história pelo que ela é, e não apenas olhem e digam: gente, é apenas uma história sobre um dos coautores. Então estou falando a você uma espécie de visão dos bastidores de algo que não dizemos completamente no livro. Então, para aqueles de vocês que estão interessados nesse conceito de cocriação, peguem uma cópia do livro e vocês poderão lê-lo sabendo a verdade do que estão lendo, a história completa do que vocês estão lendo. Então você não divulga que é você mesmo no livro? Não, de forma alguma. Dizemos apenas que é um dos coautores. Ok. Bem, por hoje é só. Haverá um link para o livro aqui neste podcast. E eu adoraria que as pessoas dessem uma olhada no livro. É um livro poderoso que o ajudará a criar equipes melhores em sua organização. Dê uma olhada e recomende a outras pessoas se gostar. Obrigado. Priscila, de volta com você. Ótimo, obrigada, Dr. Meisner. Bem, eu só quero lembrar aos ouvintes que este podcast foi trazido a vocês por networknow.com, que é o site líder na internet para downloads em networking. Muito obrigada pela atenção. Aqui é a Priscila Rice. Esperamos que você se junte a nós novamente na próxima semana para outro episódio emocionante do podcast oficial do BNI. Obrigada!